eu e a Jamile iremos entrevistar Arthur e Hugo. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês: o que vocês acham do tema do podcast, tráfico internacional de drogas? Quais suas opiniões sobre? Tráfico de drogas, e aqui eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento sobre e o que eu penso ao relacionado ao assunto. Eu queria dizer que o tráfico de drogas é algo muito ruim, em questão tanto da parte da pessoa que vende como do comprador. E também queria falar que isso prejudica muitas famílias e pessoas, tá ligado? Então eu acho que é um negócio muito ruim para a sociedade e para o mundo. Também gostaria de dizer que um negócio que as pessoas não entendem, que por mais que seja legalizado, as pessoas continuam e vão continuar usando sempre, é o alcoolismo, que no caso é uma droga legalizada, né? Também é algo que eu acho muito ruim para o mundo, pois tem gente que sofre com a doença do alcoolismo. Realmente, a bebida alcoólica tem virado uma doença. Quantos casos a gente não vê na televisão de um membro da família, pais alcoólatras, que tem destruído as famílias por causa do álcool? Tem ficado bêbados e tem até batido em suas esposas, maltratado, e isso é uma situação bem triste, né? O que ponto pode chegar uma pessoa que alcoólatra, né? Que toma álcool e fica doidão. Mas e você, Arthur? Qual a sua opinião sobre o tema? Eu acho que é um bom tema para ser discutido porque as pessoas que não usam e também não vendem precisam saber mais sobre esse tipo de coisa, entendeu? Porque é um assunto que eu acho que todo mundo deveria saber. E também as pessoas viciadas, até mesmo os traficantes, precisam saber como tratar e como ajudar pessoas que estão viciadas nesse tipo de coisa. Quais os países que mais importam e exportam drogas? E também quero saber sobre as rotas, porque sabemos que para uma droga chegar em outro país não é de uma hora para outra, tem que ter uma rota, né? Já que essa droga é levada até outro país. Então, o que vocês sabem sobre? Então, o maior exportador é a Colômbia e o México, e os maiores importadores são o Brasil e os Estados Unidos. De acordo com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público, uma das principais rotas de tráfico de crack no Brasil começa na Bolívia, depois elas passam por Uruguai e depois elas entram no Brasil por área terrestre. Qual é a droga mais famosa que tem e mais consumida no mundo? E quais são os efeitos delas? Qual é o efeito em geral da droga? O que que ela faz no cérebro, no corpo humano? Quais são os efeitos depois que você usa a droga? As drogas mais famosas são cocaína, maconha e o ópio. Aí, tendo como uma droga famosa, só que legalizada, seria o álcool. Essas drogas, elas causam um efeito de relaxamento e as pessoas sentem que estão fora desse mundo, ou seja, as pessoas na maioria das vezes sentem relaxamento corporal ou vê as coisas distorcidas e perdem também o equilíbrio. Beleza, e Hugo, o que leva a pessoa a traficar? Porque vemos casos de pessoas novas, pessoas abaixo de 18 anos, traficando desde cedo. E o que leva essas pessoas a traficar tão cedo? Com base no que a gente vê, a gente tem como exemplificação seria o que? As pessoas traficam por quê? Ou porque passam necessidade, ou porque são influenciadas, ou também porque elas são obrigadas. Assim, algumas dessas pessoas podem ser ameaçadas ou ameaçam suas famílias. Assim, elas são obrigadas, literalmente, a cometer o ato de traficar. Sim, sim. E o que acontece no corpo da pessoa, no organismo dela, que faz com que ela vicie na droga? O que vicia, no caso, seria o corpo. O corpo passa a ser dependente daquilo, fazendo com que a pessoa use cada vez doses mais fortes da droga para poder manter aquele vício.
o que acontece com o cérebro humano? O cérebro humano, ele vai se deteriorando com o tempo. Assim, com os gases que tem na droga, os componentes químicos, vai deteriorando não só o cérebro como o corpo todo, fazendo com que a pessoa perca. Às vezes tem gente que perde a visão, tem gente que perde, aí começa a perder alguns órgãos internos, e aí é por causa disso, isso que acontece com o cérebro. E por que normalmente os traficantes são ricos? A maioria dos traficantes aqui no Brasil são ricos porque a gente pode pegar como exemplo a Cracolândia. Existem muitas pessoas viciadas e muitas pessoas dependentes que compram, entendeu? Então é uma renda muito boa, apesar de ser ilegal, entendeu? O que você acha sobre a legalização da maconha e também quais países que ela é legalizada? Na minha opinião, a maconha deveria ser legalizada. Porque traficantes não iam mais existir, porque como ia ser legalizada, já não ia ser mais necessário eles. Aquelas pessoas que compram a maconha por achar que é ilegal, então é muito bacana comprar, que eles são maneiros, etc. Porque existe todo tipo de pessoa no mundo, não ia mais existir, porque não ia ter graça, entendeu? Comprar um bagulho que agora é legal. Ia ser como se você fosse no mercado. Legalizar ela ia acabar com um dos maiores pilares do crime, pelo menos aqui no Brasil, porque são muitas as pessoas viciadas e muitos traficantes. A gente ia poder redirecionar os policiais para poder fazer coisas mais importantes, já que não ia ser mais necessário. Também alguns países que a maconha é legalizada e eles ainda tão normais, digamos, são a Holanda, por exemplo, Uruguai, Jamaica, Portugal, Canadá e até os Estados Unidos. E é por isso que eu acho que a maconha deveria ser legalizada. Qual o combate feito para os tráficos de drogas para parar com esse tráfico, as manifestações e o combate policial também, né? Que tem o pessoal que investiga isso, que manja. Eu não manjo muito, mas o que vocês sabem sobre? O combate às drogas é basicamente uma ação para que abaixe tanto a produção quanto a circulação de drogas e também ajudar aquelas pessoas que precisam da ajuda, que não conseguem parar de usar, que são viciadas. Para ajudar aquelas pessoas viciadas, primeiramente, a pessoa vai precisar do apoio da família. A segunda coisa, ela vai procurar um profissional especializado. E aí, junto com esse profissional, ela vai ter que ter boas horas de sono, ela vai ter que ter um sono regular, ela vai ter que ter uma boa alimentação, vai praticar exercícios tanto físicos como mentais para ocupar a mente, e também ela vai tentar ficar o máximo possível longe daquela droga. Então, esse foi o podcast falando sobre o tráfico internacional de drogas. Espero que tenham gostado. Falou!